Olá pessoal, eu sou a Maria do blog Pétalas de Liberdade e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os livros que eu recebi em setembro e os livros que eu li no último mês. Começando pelos recebidos, eu comprei O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. Era um livro que eu queria há muito tempo, mas a edição antiga tinha uma capa bem feinha e era bem cara. Então eu fiquei animada quando vi que a Todavia ia lançar uma edição desse livro. E quando eu vi uma promoção no Submarino de livros a R$ 9,90, usando um cupom para contas novas, eu praticamente implorei para o meu irmão fazer um cadastro lá no Submarino e comprar esse livro aqui para mim. No caso, fui eu que paguei. E ele saiu, acho que a cerca de R$ 14 com o frete. E eu adoraria ler a sinopse para vocês, mas essa edição da Todavia não tem a sinopse na contracapa. E nenhuma das duas orelhas tem alguma informação sobre o livro. E ele também não tem prefácio, não tem nota, não tem nada onde a gente possa encontrar as informações sobre ele. Pelo que eu achei nas lojas online da sinopse, é sobre um garoto, um rapaz, que é expulso de mais uma escola e me parece que vai vagar alguns dias pelas ruas. E ele parece ter uma boa relação só com a irmã. E esse foi o único recebido de setembro. Vamos agora às leituras do último mês. Eu e Esse Meu Coração, da C.C. Hunter, publicação da Jangada, é protagonizado pela Leia, uma garota de 17 anos, que precisava de um coração artificial para viver. Ela já estava meio que conformada com o pouco tempo de vida que ela teria, até que ela conseguiu um transplante. Só que depois ela descobriu que esse coração era do Eric, um garoto que estudava lá na escola dela que supostamente se matou. O irmão gêmeo do Eric não se conformava com essa hipótese e queria investigar o que realmente aconteceu com o Eric, e a Leia acabaria se juntando a ele nisso por estar tendo uns sonhos muito estranhos com o antigo dono do coração. Aí a gente tem essa questão da investigação e também tem um romance que vai acontecer entre esses dois. Esse foi um livro que eu gostei muito, foi uma leitura que me cativou. A escrita da autora é muito boa. Eu não sabia que rumo essa história tomaria, se a investigação ia dar em algo, nem até onde esse romance iria. O marido da autora passou por um transplante, acho que foi de rim, então ela conhece bem essa questão do assunto sobre transplantes e ela conseguiu colocar aqui nesse livro de forma bem clara. No blog já tem resenha sobre esse livro, para quem quiser saber mais, o link para comprar também vai estar aí na descrição. Mas já é uma leitura que eu recomendo bastante para quem gosta de romances adolescentes envolventes e fascinantes. Vozes do Joelma foi minha segunda leitura do mês. Ele foi publicado pela Faro Editorial e reúne 4 histórias que são interligadas pelos textos do Tiago Toy. A primeira é sobre um rapaz que matou a mãe e as irmãs e enterrou elas num poço que abriu no quintal. E a gente vai acompanhar todo o planejamento dele e depois como ele vai se enredando em mentiras para poder esconder o crime, porque as pessoas vão começar a suspeitar. Anos depois, nesse mesmo local onde era a casa desse rapaz, foi construído o edifício Joelma. Talvez vocês saibam que nos anos 70 esse prédio pegou fogo, causando muitas mortes. Nesse segundo conto, o incêndio foi causado pela Samara, e a gente vai descobrir ao longo da leitura desse conto qual o motivo de ela achar que é a culpada por esse incêndio. O terceiro conto se passa num cemitério para onde foram levados corpos de algumas vítimas. E os funcionários do cemitério começam a ver e ouvir coisas estranhas vindas dos túmulos dessas vítimas. E o último conto se passa algum tempo depois num prédio que é ocupado por sem-tetos. Uma senhora que quer ver a filha livre de um homem abusivo, um homem violento, acaba recebendo ajuda de um misterioso homem que aparece nas escadas e ela se depara com um corpo no apartamento, ela precisa se livrar dele, acaba jogando no poço do elevador onde os moradores jogam lixo e a gente vai ver por quanto tempo essa moradora vai conseguir
esconder dos outros o crime dela, sendo que ela ainda tem essa dívida com esse homem misterioso. No blog já tem a resenha desse livro, onde eu falei um pouquinho mais sobre as histórias. Eu não falei muito porque eu não quero estragar as surpresas para quem ainda for ler. Eu já tinha lido histórias dos 4 autores principais, que são o Marcos de Brito, Marcos Barcelos, Rodrigo de Oliveira e o Vitor Bonini. E elas são interligadas pelos textos do Tiago Toy, onde ele dá a voz. Eu acho que seria um demônio que se alimenta de tragédias, e ele tem certa ligação com todas essas histórias aqui. A gente tem algumas cenas bem pesadas de embrulhar o estômago, afinal, a gente está falando de tragédias onde muitas pessoas morreram queimadas. Eu não me considero um parâmetro para dizer o que é assustador, o que dá muito medo ou não, mas eu acho que esse é uma boa indicação para quem curte histórias de terror. Aproveitando que o Halloween está chegando aí, algumas pessoas procuram fazer leituras temáticas, então já fica a dica. Também é uma leitura que eu recomendo para quem gosta de histórias baseadas em fatos reais e até mesmo para quem curte histórias baseadas em lendas urbanas, porque a maioria das coisas que acontecem aqui tem alguma ligação com alguma lenda. E eu acho que os autores conseguiram contar essas histórias de uma forma que deixa o leitor curioso. Todos eles têm boas escritas, têm personagens interessantes. E essas leituras de setembro me trouxeram uma reflexão bem interessante, porque, por exemplo, Eu e Esse Meu Coração foi uma leitura que eu gostei muito, que me prendeu muito enquanto eu estava lendo. Já o Vozes do Joelma foi um livro que depois que eu terminei, que eu fui escrever a resenha, escrever sobre cada história, é que elas de certa forma me impactaram, que eu fiquei pensando em tudo que eu tinha lido e coisa e tal. Então eu acho isso interessante, como alguns livros nos impactam na hora em que a gente está fazendo a leitura e outros vão nos marcar depois, quando a gente vai pensar sobre o que a gente leu. Eu, particularmente, valorizo mais os livros que me conquistam nesse momento que eu estou fazendo a leitura. E minha última leitura de setembro foi Angústia na Cidade do Caos, do Lennon Lima, publicado pela Multifoco. A gente tem um coveiro que estava voltando para casa e encontra um rapaz desacordado e leva ele para casa. Esse rapaz está desmemoriado. Esse coveiro trabalha num cemitério na casa dele mesmo e é um cemitério meio que clandestino para onde são levados as vítimas dos confrontos das duas facções que comandam uma determinada vila. Esse aqui ainda vai ter resenha no blog, onde eu vou falar mais sobre ele. É o livro de estreia do autor. Ele consegue nos manter curiosos acerca de qual é a identidade desse rapaz. Também é interessante quando ele vai nos apresentando a vida naquela vila dividida em duas facções rivais que são comandadas cada uma por um irmão. Ele consegue nos manter curiosos para descobrir como tudo chegou naquele ponto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, ativem as notificações para sempre saber quando tem vídeo novo. E até o próximo vídeo. Tchau!